E se o sistema que controla bilhões de decisões hoje tivesse sido desenhado por alguém que morreu antes do século XXI começar? Existe um padrão que aparece nos escritórios mais poderosos do Vale do Silício, nas filosofias que guiam fundadores de empresas trilionárias e nos princípios que estruturam algoritmos que você usa todos os dias. Esse padrão não surgiu com a internet, não surgiu com a tecnologia. Surgiu com um homem chamado Aleister Crowley, no início do século XX, e ele próprio avisou que suas ideias só seriam completamente compreendidas décadas depois de sua morte. Crowley não era o personagem que os tabloides precisavam que ele fosse. Não a capa e o capuz. Não o demônio conveniente que a imprensa do início do século XX enterrou sob camadas de escândalo fabricado. Era um alpinista de elite, um satirista de nível competitivo, um poeta publicado, e acima do tudo, um observador clínico de sistemas de poder. A reputação foi construída para que ninguém levasse as ideias a sério. E funcionou. Até que as ideias reapareceram com outros nomes, em outros lugares, com bilhões de dólares de infraestrutura construída em cima delas. Quando ele escreveu que a vontade pura, sem propósito definido, livre de qualquer desejo de resultado, é a vontade perfeita, ele não estava descrevendo magia, estava descrevendo uma arquitetura de decisão. E essa arquitetura específica reaparece, com outras palavras, em textos de liderança que moldam o comportamento de seus, em 2025. Mas há um detalhe aqui, que quase ninguém percebe. O princípio central do sistema de Crowley, aquilo que ele chamou de Tela-Ma, não era sobre rituais, era sobre encontrar a função central de um ser, eliminar tudo que não serve a essa função, e operar com precisão absoluta em direção a um único vetor. Isso tem outro nome no mundo corporativo moderno. Chama-se foco radical, e empresas que operam por esse princípio dominam mercados inteiros. A questão não é se alguém no Vale do Silício leu Crowley, a questão é por que o que ele mapeou funciona. Crowley passou décadas documentando o que acontece quando um indivíduo, ou um sistema alinha completamente sua estrutura interna com seu propósito externo. Ele chamava isso de a operação do verdadeiro eu, do ser profundo, daquilo que existe abaixo das camadas de condicionamento social. E ele afirmava que qualquer sistema, humano ou institucional, que operasse a partir dessa camada mais profunda, era essencialmente imparável. Isso soa místico, até você perceber que é exatamente o que Jeff Bezos articulou quando explicou a lógica por trás da Amazon. Não o Bezos da entrevista de relações públicas, o Bezos das cartas internas. A ideia central era que a empresa precisava operar a partir de princípios tão fundamentais que pudessem guiar decisões em qualquer ambiente, em qualquer mercado, sob qualquer pressão externa. Princípios que não dependessem de contexto. A Amazon chamou esses princípios de Leadership Principles. Crowley, 70 anos antes, teria chamado de Liber Alveoledes aplicado a organizações. Isso não é uma coincidência acidental de vocabulário. A estrutura de controle simbólico invisível que Crowley desenvolveu parte de um pressuposto que o ocultismo aplicado ao poder real sempre partiu, que a maioria dos seres humanos opera por condicionamento, não por escolha consciente, e que aquele que compreende os mecanismos desse condicionamento pode projetá-lo, moldá-lo e utilizá-lo com precisão cirúrgica. Se isso mudou alguma coisa na forma como você lê certas notificações no seu celular, comente abaixo o que passou pela sua cabeça agora. O que vem agora contradiz parcialmente o que acabei de dizer. Isso é exatamente o ponto. Crowley não inventou isso. Ele sistematizou, e a distinção importa. O que Crowley fez foi pegar um conjunto de práticas que existia há séculos em tradições herméticas, cabalísticas e rosacrucianas, e criar um sistema coerente, documentado e aplicável. Ele foi um dos primeiros ocultistas a tratar o conhecimento oculto aplicado a decisões humanas, não como fé, mas como tecnologia. Seus experimentos eram anotados com a mesma precisão de um caderno de laboratório. Variáveis isoladas, resultados, registrados, hipóteses revisadas. O que surgiu desse processo foi uma cosmologia do poder que identificava 3 camadas em qualquer sistema de influência. A primeira camada é o símbolo visível, aquilo que o observador vê e acredita entender. A segunda é a lógica estrutural por trás do símbolo, o padrão que o gerou e que continua operando mesmo quando o símbolo muda. A terceira é o vetor de vontade, a direção para a qual o sistema empurra o comportamento humano, frequentemente, sem que o humano perceba que está sendo empurrado. Esse modelo de 3 camadas está presente na estrutura de qualquer grande plataforma digital contemporânea. O símbolo visível é a interface, o botão, o feed, a notificação, o ícone. A lógica estrutural é o algoritmo, o sistema de incentivos,
a arquitetura de escolha projetada para criar hábito. E o vetor de vontade é aquilo que a plataforma quer que você faça, que não é o que você acredita estar fazendo quando usa o produto. Crowley chamava a terceira camada de a vontade real do sistema. Designers de experiência do usuário chamam de fluxo de engajamento. A narrativa invisível de poder construída ao longo da história do pensamento ocultista sempre girou em torno de uma pergunta central: quem controla o vetor? E a resposta de Crowley era precisa e perturbadora. Aquele que projeta o sistema controla o vetor. O usuário do sistema acredita estar escolhendo. Na maior parte do tempo, está apenas seguindo o fluxo que foi desenhado para ele. Existe um momento específico na história da computação onde essa lógica cruzou explicitamente com o pensamento que Crowley havia mapeado. E esse momento não é o que a maioria das pessoas imagina. Em 1975, um grupo de engenheiros, filósofos e pesquisadores se reunia regularmente em Menlo Park, na Califórnia, em encontros que misturavam experimentação com computadores pessoais, pesquisa sobre estados alterados de consciência e discussões sobre sistemas de controle simbólico. Esse grupo era conhecido como o Whole Earth Catalog e depois como o WELL. Muitos dos que fundaram as empresas que definem o mundo digital hoje passaram por esse ambiente. O que era discutido naquele círculo não era como fazer computadores mais rápidos. Era como criar sistemas que ampliassem ou substituíssem funções cognitivas humanas. A pergunta central era: o que acontece quando você externaliza a tomada de decisão para um sistema que não tem consciência? Crowley havia respondido essa pergunta décadas antes, mas com outra linguagem. Ele afirmava que qualquer sistema de magia consciente, qualquer estrutura criada para influenciar comportamento, a partir de camadas simbólicas, eventualmente se autonomiza. Começa a operar segundo sua própria lógica interna, independentemente da intenção original de quem o criou. Ele chamava isso de o egregora, a entidade coletiva gerada por um sistema de crença em movimento, algoritmos que evoluem a partir de dados de comportamento humano sem supervisão humana real. São uma definição funcional do que Crowley chamava de egregora aplicada. O condicionamento do inconsciente coletivo por símbolos e rituais não começou com a era digital, mas nunca havia operado em escala planetária em tempo real, com capacidade de adaptar o símbolo ao receptor antes de entregá-lo. Isso é o que existe agora. Se essa investigação abriu algo em você, o like diz ao algoritmo que esse tipo de análise importa. Isso mantém esse trabalho vivo. O que Crowley não previu não é o que mais importa aqui. O que mais importa é o que ele previu com décadas de antecedência. Há uma camada específica do sistema que ele identificou que ainda não foi mencionada. E ela opera de uma forma que torna tudo o que foi dito até agora apenas a superfície de algo consideravelmente mais profundo. O que Crowley chamava de egrégora não é uma entidade mística. É uma descrição funcional do que existe agora, operando em escala planetária, em tempo real, aprendendo com cada interação que você tem com ele. Se esse tipo de investigação faz sentido para você, inscreva-se e ative o sino antes de continuar. O que vem a seguir começa exatamente onde isso termina, e é a camada que muda a forma como você lê tudo o que foi dito até aqui. O símbolo só controla quem não o vê, e você acabou de começar a ver.